ultrapassou a questão de ser uma simples, o desenvolvimentismo, ele ultrapassou a barreira de ser uma simples política econômica, uma recomendação de política econômica, e ele se tornou realmente como a gente pode dizer, uma ideologia, um projeto de nação que foi desenvolvido e maturado ao longo de todas essas décadas. Então, a gente falar do desenvolvimentismo é a gente falar essencialmente na história do Brasil, passando por Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, chegando até a ditadura militar e o golpe no João Goulart. Então, para essa apresentação, eu vou estar utilizando basicamente a metodologia proposta pelo Ricardo Belchovsky nesse livro, O Pensamento Econômico Brasileiro, o Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo, que ele também faz esse recorte dos anos 30 até a ditadura militar. E a gente vai estar tentando buscar e apresentar uma linha temporal, né, de como foi sendo desenvolvido o conceito, das bases que vão sendo fundadas com ele, e debater os principais aspectos políticos do desenvolvimentismo. Depois de uma pequena pausa que eu vou usar para beber água, porque ninguém é de ferro, a gente vai voltar para falar mais da situação atual do desenvolvimentismo, né? Das correntes do desenvolvimentismo que a gente tem no dia de hoje, principalmente ali da virada do consenso, do que a gente vai chamar de consenso desenvolvimentista para o consenso neoliberal ali nos anos 80, que começa já com o governo Collor, mas que ele toma corpo, ganha conceito, ganha força no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos começar, gente. Se eu me atrapalhar em algum momento, se eu gaguejar em algum momento, é porque estou quase me sentindo numa apresentação de TCC, que eu me dediquei muito a tentar montar a melhor apresentação para vocês, escrevi a apresentação à mão aqui no meu caderno, mas vai dar tudo certo. Então, para a gente começar a falar do desenvolvimentismo, a gente tem que começar pelos antecedentes históricos que criaram o contexto para o surgimento dessa ideologia. Basicamente, a gente vai falar de um contexto internacional e depois a gente vai passar para o contexto nacional. No contexto internacional, acho que todo mundo, pelo menos, já teve contato com o que foi a crise de 29, né? Ou a quebra da Bolsa de 29, a Quinta-feira Negra, se eu não me engano, foi o dia que virou caos na Wall Street, que basicamente a gente pode resumir, acho que tanto o Keynes e tanto o Hayek eles chegaram a definir desse jeito, como uma crise de realização para o Hayek e uma crise de superprodução para o Keynes, que é basicamente quando o é, é, nos territórios europeus. Então, isso levou a uma sucessiva queda dos preços dessas mercadorias, que, enfim, vai ter um efeito bola de neve. Só um minutinho aqui que eu vou ligar o relógio, né, para eu não me perder no tempo e conseguir fazer tudo no tempo esperado. Vamos lá. Então, para a gente falar da crise de 29, a gente tem que discutir fundamentalmente a economia americana. No pós-guerra, quer dizer, no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele emerge como uma potência industrial, uma potência econômica gigantesca. Ela, pelo que a gente pesquisa, em 1913, os Estados Unidos eles já eram responsáveis por um terço da produção industrial global, e depois do conflito da Primeira Guerra, já em 1929, eles correspondiam a 40% de toda a produção global industrial. Então a gente vê que os Estados Unidos ele emerge como uma potência industrial muito grande nesse período entre guerras. Para além de uma potência industrial, uma potência não somente na venda de mercadorias, mas também na compra de insumos para a sua economia, os Estados Unidos ele também surge como uma potência credora, né? Ele se torna o principal credor internacional, com a França e a Inglaterra tendo vendido parte de seus investimentos globais
para financiar a guerra. Então, a gente vê que os Estados Unidos, ele, acho que de uma forma muito inicial, que acho que vai se consolidar muito mais no na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele já começa a derrubar a velha ordem econômica, representada principalmente pela Inglaterra, enquanto potência econômica ali da Revolução Industrial, e ele passa a tomar a dianteira no desenvolvimento do, do capitalismo global. Mas esse desenvolvimento acelerado que os Estados Unidos ele vê, que ele observa no pós-guerra, é um desenvolvimento muito desequilibrado. Não um desequilíbrio econômico interno, mas um desequilíbrio econômico externo. Por que a gente pode falar disso? Porque ao mesmo tempo que a gente tinha a economia americana crescendo a passos largos, as economias europeias elas estavam numa fase de reconstrução. Então, a gente tinha esse descolamento entre os crescimentos da economia americana e das economias europeias. E por conta desse descompasso entre os crescimentos globais, que vai começar a surgir os primeiros efeitos da crise de 29. E aí, como eu disse, as abordagens que a gente tem, acho que a principal abordagem que a gente tem vai ser a do John Maynard Keynes, que vai lançar ali a teoria geral, colocando a importância da demanda agregada, da composição da demanda dentro das economias capitalistas, em contraponto ao que os clássicos e os neoclássicos defendiam, que era basicamente a lei de Sé. Os neoclássicos e os clássicos entendiam que a oferta gerava a sua própria demanda. Essa basicamente a suposição que a lei de Sé faz. Então, para eles, você não tinha um impeditivo pelo lado da demanda, você não tinha um problema pelo lado da realização para o desenvolvimento da economia capitalista, porque a partir do momento que você está, por exemplo, você acabou de construir uma lapiseira, então para você construir essa lapiseira, você demandou produtos de outros mercadores, de outros produtores. Então, a criação da oferta de uma lapiseira, ela consiste na demanda por esses produtos de outros produtores. Então, essa é a ideia deles, é de que a criação de uma oferta implica necessariamente na criação de uma demanda igual à oferta. Só que a crise de 29 vem justamente para acabar com esse consenso neoclássico que se tinha sobre economia. Porque, como eu já disse no começo, a economia americana entra numa crise de superprodução, que até então era considerada impossível pelos clássicos e neoclássicos. Se eu não me engano, os marxistas já consideravam que era possível existir essa crise de superprodução, e então essa crise ela começa a exacerbar, enfim, a transbordar as fronteiras americanas, passando para a Europa, para o Brasil, e, enfim, é o que vai ficar conhecido enquanto a grande crise, a grande depressão, a crise de 29. Passando agora para as consequências internas, a gente vai ter que a crise de 29 ela vai acontecer num momento muito delicado da história brasileira, que é justamente numa eleição presidencial. Acho que a gente tem acompanhado nos últimos tempos como é importante as eleições presidenciais no Brasil, definem muitas coisas do nosso futuro, e a crise de 29 acontece justamente nesse momento. Para a gente entender mais ou menos, né? Nesse período o Brasil ainda vivia a sua primeira república, e ele vivia a fase do que alguns historiadores chamam, como a gente aprende na escola basicamente, como a república do café com leite, que é um acordo político regional entre as elites paulistas e as elites mineiras. Nesse período, o presidente era o Washington Luiz, ele era, se eu não me engano, ele era paulista, que me fugiu da memória agora, mas se eu não me engano, o Washington Luiz ele era paulista, ele tinha feito um governo relativamente tranquilo. Então, pelo o acordo ali, mais ou menos, não é essa característica da República do Café com Leite, mas se esperava que se formasse um novo acordo entre as elites paulistas e mineiras para indicar um candidato que agradasse essas duas elites. Só que o Washington Luiz ele tomou para si a decisão de quem ia ser o próximo indicado e ele indicou
o Júlio Prestes, que era então governador de São Paulo, para o cargo de presidente. Com isso, o Washington Luiz, ele basicamente forçou gaúchos e mineiros a entrarem num acordo e escolherem o nome de Getúlio Vargas para concorrer com com Washington Luiz à presidência da República. A chapa era formada, então, desse acordo entre mineiros e gaúchos, era formada por Vargas na cabeça de chapa e o João Pessoa enquanto vice-presidente. E essa aliança, então, foi conhecida como Aliança Liberal, que basicamente ela refletia as aspirações da classe média, não, da, das classes dominantes que não estavam associadas com o núcleo cafeeiro. E dentro dessa aliança eles buscavam assim conjugar o apoio de diversas frações da classe média, de outros setores que também não estavam incluídos nesse projeto de defesa do café, da valorização do café. Em linhas gerais, essa aliança ela defendia a necessidade de incentivar a produção nacional e não somente do café, combater a política econômica ortodoxa de valorização do café, criar mecanismos de proteção dos trabalhadores, com extensão das aposentadorias e regulação dos trabalhos do trabalho infantil, né, dos menores de idade. Então foi acontecendo a campanha, foi acontecendo a disputa presidencial, e em outubro de 1929, que vai ser o momento que vai explodir a crise externa, é quando o café brasileiro ele vai se encontrar numa posição muito fragilizada, que após anos de defesa do setor cafeeiro, as expectativas que os barões do café tinham sobre os lucros eram praticamente certas de que eles teriam lucros com aquelas remessas, eles teriam lucros com a safra que tinha vindo, e com isso, assim, com essa defesa do café ao longo de muito tempo, eles expandiram a produção do café. Combinada a essa expansão da comunidade do café nos anos prévios, teve também uma super safra nesse mesmo ano. Então, basicamente, o Brasil ele foi pego numa situação econômica muito difícil, porque a gente tinha basicamente uma superprodução de café, e os Estados Unidos, que era o nosso principal comprador do café, ele tinha quebrado. Ele tinha entrado numa crise da sua economia que arrastou as outras economias junto com ele. Então, com essa redução do consumo global, os preços despencaram e era impossível compensar os déficits, a perda do lucro, né, com uma ampliação das vendas, porque você não tinha demanda para o café brasileiro. E aí, tentando manter a estabilidade cambial, que fracassa, o Washington Luiz ele, se recusa a dar novos empréstimos aos cafeicultores e de declarar moratória dos seus débitos, gerando assim um desentendimento entre o governo federal e o setor cafeeiro, mas que não chega a ser uma ruptura entre eles, né, entre o governo federal e os cafeicultores. E aí, para a gente terminar essa parte dos antecedentes históricos, a gente vai falar agora da Revolução de 30, que acho que é o principal marco do que a gente vai ter da criação das bases do desenvolvimentismo. Mesmo com a Grande Depressão e a crise econômica que vem no Brasil, Júlio Prestes ele ainda conseguiu ser eleito presidente. A cisão regional parecia ter sido encerrada, com Borges Medeiros, o ex-presidente do Rio Grande do Sul, reconhecendo a vitória de Prestes e se colocando à disposição de colaborar caso fosse convidado pelo governo federal a construir as novas bases do que seria esse mandato. Mas essa não foi a única oposição. A gente tinha também os tenentes civis buscando uma resposta pelas armas. O que acontece? No dia 26 de julho, no momento em que as conspirações revolucionárias elas andavam mal, João Pessoa foi assassinado. João Pessoa, que era o vice-presidente da chapa com o Getúlio Vargas. Ele foi assassinado pelo João Dantas, um adversário político da sua região,
mas que o crime ele não foi por motivos políticos, mas foi por motivos passionais. Basicamente, o João Pessoa tinha divulgado algumas fake news, ou não tão fakes assim, sobre João Dantas e a sua amante, e aí a vida dos dois caiu em desgraça. Se eu não me engano, ela se suicidou, ela teve que sair da cidade onde ela morava, e ela se suicidou. E o João Dantas, buscando não vingar a vida da sua amante, mas sim limpar a sua honra, ele vai e assassina o João Pessoa. Isso dá um novo ímpeto para os revolucionários e aí começa a se deflagrar o que seria a Revolução de 30, com o João Pessoa alcançando o status de Marte e a morte, como eu já disse, sendo o estopim da Revolução. Mas antes mesmo do conflito decisivo ocorrer, que seria a Batalha de Tararé, que ficou conhecido como a Batalha de Tararé, a batalha que não aconteceu, a junta militar depôs o presidente no dia 24 de outubro, e mesmo tentando se manter, a junta militar recuou diante das pressões populares e dos exércitos revoltosos do Sul. Com isso, no dia 3 de novembro, Getúlio Dornelles Vargas era empossado presidente e marcava, assim, o fim da Primeira República. É importante a gente falar da Revolução de 30, porque, na minha opinião, e de alguns outros estudiosos também, a Revolução de 30 ela vai marcar ela vai ser um marco na Constituição do Estado brasileiro. Só passar aqui. Assim, se tem a ideia geral de que que a Revolução de 30 ela foi feita por uma classe média urbana ou por uma revolução ou por uma burguesia industrial, mas a classe média ela era pouco homogênea e dependia das forças agrárias, e já os industriais paulistas eles não passaram por um processo de diferenciação entre eles e as elites agrárias. Processo esse que só vai ser formalizado depois com a criação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo pelo Francisco Matarazzo, mas ainda assim sem romper o acordo com as classes dominantes. E continuando. Ainda que tenha ocorrido uma aproximação entre os industriais cariocas e o governo, isso não tornava Vargas o representante da classe industrial. Apenas mostrava que o sucesso da burguesia industrial tinha como fator decisivo uma aproximação com o Estado. E acho que ali a gente já começa a ter os primeiros desenhos do que viria a ser os desenvolvimentismos que a gente vai tratar mais para frente. Porque a Revolução de 30 ela não foi uma revolução homogênea, feita por um líder que encabeçou o processo revolucionário, um líder que pensou a revolução, mas ela foi uma revolução feita por diversos grupos e grupos muito heterogêneos. Por um lado, a gente pode falar que a Revolução de 30 ela foi uma revolução pelo alto. O que isso quer dizer? Que é uma ruptura entre a classe dominante, mas sem de fato acontecer uma revolução popular, e pelo outro lado, desde cedo, o governo ele já tratou de centralizar em si as decisões políticas e econômicas financeiras. As oligarquias regionais elas não vão desaparecer, elas não vão perder o seu poder, mas a partir de agora, em vez do poder político irradiar das economias regionais, ele agora passa a irradiar pelo governo central para essas economias regionais. Assim, surgia um Estado, a partir de 30, mais centralizado e autônomo. A gente ainda cabe destacar ainda outros 3 pontos que são importantes a gente entender. Esse Estado ele começa a ter uma atuação econômica no sentido de promoção à industrialização, e o segundo ponto, uma atuação social, incorporando e garantindo proteção aos trabalhadores urbanos, formando uma aliança de classe sob a tutela do Estado, que acho que isso fica muito evidente na política dos sindicatos da era Vargas, e o papel central das Forças Armadas como suporte de criação para as indústrias de base e garantia da ordem interna. Então, em síntese, podemos dizer que o Estado getulista promoveu o desenvolvimento do capitalismo nacional sob 2 suportes. No aparelho de Estado, as Forças Armadas, e na sociedade, uma aliança entre a burguesia industrial e setores da classe trabalhadora urbana.
Foi desse modo que a burguesia industrial foi promovida dentro do governo e não pela sua participação na Revolução de 30. Então, o que a gente vê é que a burguesia industrial, os grandes industriais, eles não foram os principais atores políticos da Revolução de 30, mas eles foram praticamente trazidos para dentro por conta dessa relação, dessa aliança formada entre a burguesia industrial e a classe trabalhadora urbana. Com isso, com a Revolução de 30, começa a surgir, então, um contexto que basicamente propicia o surgimento de 4 elementos ideológicos quase que ao mesmo tempo. O primeiro é que cria-se a necessidade e o entendimento de que é viável realizar uma industrialização com vistas de internalizar a produção de insumos e bens de capitais necessários à produção de bens finais. O segundo é que começa a ser o entendimento de que é necessário instituir mecanismos de centralização de recursos financeiros para viabilizar a acumulação industrial, que é basicamente o governo, ele passou, não o governo, né, mas boa parte dos ideólogos passaram a entender de que para você ter essa acumulação industrial, era necessário o governo, de alguma maneira, concentrar recursos dentro deles e, a partir disso, promover a industrialização. O terceiro é que se cria uma ideia de Estado que internaliza os conflitos sociais, funcionando como mediador e promovendo a unidade nacional. Então, basicamente, quando Vargas cria o Ministério do Trabalho, Comércio, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ele basicamente está trazendo para dentro do governo não somente a centralização da decisão de política econômica, mas também para os conflitos de classes entre a classe trabalhadora e a burguesia industrial dessa aliança que foi feita. Então, ele traz para dentro esse conflito e o Estado passa a atuar como um mediador. E, por último, a gente tem esse fortalecimento do nacionalismo econômico. No primeiro momento, com um sentimento anti-imperialista sendo acirrado no mundo exterior como consequência direta da Grande Depressão, e sob os efeitos e os efeitos da Grande Depressão na economia brasileira. E, num segundo momento, passa pelo fortalecimento da ideia de que o Estado é central para o sucesso da industrialização, não somente realizando um planejamento, mas também realizando investimentos diretos em infraestrutura, transporte, mineração, energia e indústria de base. Então, a partir desse ponto, a gente começa a ter o que a gente chama de origens do desenvolvimentismo. Basicamente, as origens do desenvolvimentismo, elas são sobre essas 3 bases que estão aí no slide. O primeiro é que, com a crise de 29, como eu falei, a crítica à escola clássica e neoclássica feita por Keynes e pelos economistas vai ser um ataque ao liberalismo e ao livrecambismo, basicamente porque a crise de 29 escancara de que não é possível você basicamente deixar o mercado se autorregular pela mão invisível do mercado e acreditar que, enfim, as crises vão acontecer e o mercado vai se autorregular. Então a gente tem um ataque ao livrecambismo e uma associação ao protecionismo. Essa defesa do protecionismo, ela já surgia antes mesmo da crise de 29. Tem um economista alemão chamado Friedrich List, que ele fala no seu livro do Sistema Nacional de Economia Política, que ele já defende o protecionismo como forma de proteger a indústria nascente nas nações que ainda não passaram por uma revolução industrial. Ele escreve esse livro em 1848 e, na verdade, o livro ele é apenas assim, ele representa um avanço no método de análise por estar utilizando a história como elemento de explicação para o processo de desenvolvimento industrial das nações europeias, e a partir desse elemento histórico, ele também faz uma defesa ao protecionismo, uma defesa à indústria, basicamente em crítica ao David Ricardo e ao Adam Smith. Então, eles entendiam que que a defesa, né, se eu não me engano, das vantagens comparativas que do David Ricardo, que os economistas liberais faziam, nada mais era do que uma propaganda interesseira por parte da Inglaterra.
Junto a isso, a gente tem essa ligação entre a industrialização e a prosperidade, entendendo que a industrialização ela estava associada ao progresso, à prosperidade, ao desenvolvimento econômico dos países, e de que era um processo necessário que essas economias deviam passar. E por último, como eu já falei, um ataque ao liberalismo. O Hobsbawm ele fala que a crise de 29 ela vem para basicamente enterrar o liberalismo ali no século XX, que depois vai ressurgir com o neoliberalismo, mas a crise de 29 ela foi um golpe muito duro para a doutrina liberal. Com isso, a gente começa a ter o que a gente chamaria do desenvolvimentismo aqui na América Latina. Só deixar como recomendação, um autor que vai tratar sobre o desenvolvimentismo, e acho que ele vai ser um dos primeiros a estabelecer as bases do que seria o desenvolvimentismo, é o Raul Prebisch. No livro dele, Manifesto Latino-Americano, ele vai estar basicamente basicamente falando sobre esses 3 pontos: uma defesa do protecionismo, a necessidade de industrialização como superação da pobreza e um ataque ao liberalismo. E aqui a gente vai começar já a tratar basicamente dos desenvolvimentismos que a gente tem no pensamento econômico brasileiro. Aqui eu estou seguindo a metodologia do Bielchowski, que ele vai dividir o desenvolvimentismo não como algo conciso, como algo muito bem estruturado, que a gente pode falar que houve somente um desenvolvimentismo, mas na verdade ele vai falar que existiram 3 desenvolvimentismos. O primeiro é o desenvolvimentismo do setor privado, o segundo é o desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, e o terceiro é também o desenvolvimentismo do setor público, mas nesse caso ele já é nacionalista. O traço comum entre eles era de que era necessário a gente ter um capitalismo industrial moderno no país, de que era necessário planejar a economia e pensar diversas formas de intervenção estatal. Mas eles tinham algumas diferenças básicas. O primeiro era que os trabalhos de origem dos economistas, os trabalhos de origem o local de origem dos economistas, eles condicionaram as suas preocupações e a sua linguagem de trabalho, tendo o desenvolvimentismo privado, por exemplo, que surge dentro das organizações patronais da burguesia industrial de São Paulo, a defesa, logicamente, dos interesses dos empresários. E também uma diferença das concepções quanto à intervenção estatal. Os economistas não nacionalistas, eles preconizavam soluções privadas, sendo a intervenção estatal como último recurso, mas já os nacionalistas defendiam basicamente uma estatização de diversos setores, serviços públicos e indústrias de base, por entender a importância desses setores como promoção à industrialização. Tem também as posições distintas quanto à origem e o mecanismo de controle da inflação. Os não nacionalistas buscavam programas de estabilização monetária, os economistas do setor privado basicamente se preocupavam em não reduzir o crédito que era utilizado pelo setor privado, e os economistas nacionalistas se preocupavam tanto com a retração do crédito, quanto com a descapitalização do Estado. Fazendo essa breve apresentação dos 3 desenvolvimentismos e das suas diferenças básicas, agora a gente passa para a gente dar uma pequena aprofundada nos desenvolvimentismos. O primeiro é o desenvolvimentismo do setor privado. Ele vai ter como núcleo ideológico, como eu já falei, as organizações patronais da burguesia industrial, principalmente de São Paulo. Então, eles vão estar alocados na Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, e a Fiesp, que acho que todo mundo lembra que é onde ficou o Pato Amarelo da Paulista, para a galera poder fazer um flash mob de cara pintada lá nos tempos recentes. O principal teórico dessa corrente, ele foi o Roberto Simonsen, que nasceu em 1889 e morreu em 1948, e ele foi um grande líder industrial e um grande ideólogo do desenvolvimento. Ele foi empresário, engenheiro e economista, que se inseriu na política nacional através dos postos de comandos dessas entidades patronais.
Ele foi presidente da CNI entre 1935 e 1936 e presidente da Fiesp entre 1937 e 1945. A ideia base desse desenvolvimentismo é que temos que promover uma industrialização, mas uma industrialização que protege o capital industrial nacional, justamente por ser um desenvolvimentismo do setor privado. E agora, já passando para o pensamento do Robert Simonsen, a gente não pode falar que ele tinha um nível analítico muito elevado. Ele se encontrava basicamente no vazio metodológico, que era uma situação comum na América Latina entre os anos 30 e 40, e situação que só começa a ser reparada com a introdução do pensamento cepalino em 1949. A nível de ideologia, a gente tem os elementos básicos do seu desenvolvimentismo, como o entendimento da industrialização como uma forma de superação da pobreza, que aqui o Simonsen ele já entendia que a economia brasileira estava no estágio anterior ao desenvolvimento econômico à sua época dos países europeus, uma defesa dos interesses do capital industrial nacional, que depois, no pós-guerra, o Simonsen ele vai chamar a atenção à profunda reestruturação das economias latino-americanas. Nesse contexto, estava acontecendo o Plano Marshall, e o Simonsen ele entendia que o processo em curso ele era nocivo aos interesses da América Latina, porque obrigava as economias latino-americanas, que nesse momento já passavam por um processo de industrialização quase que, como eu posso dizer, quase que um processo de industrialização desorganizado e espontâneo, e que o Plano Marshall, o plano de reconstrução da Europa Ocidental pós-Segunda Guerra, ele era nocivo porque ele basicamente queria utilizar os recursos naturais das economias latino-americanas e transformar novamente essas economias em economias primárias exportadoras e basicamente meio que jogar fora o progresso econômico que se tinha feito nos últimos anos. Então ele não era contrário, desculpa, ele não era contrário ao plano em si, mas ele entendia que as economias latino-americanas tinham que ser incluídas de outra forma. Para ele, os Estados Unidos, em contrapartida pelas exportações que essas economias enviavam à Europa, devia fornecer equipamentos e matéria-prima para dar continuidade ao processo de industrialização que já vinha sendo observado. E aí, né, nesse processo de desenvolvimento, o Simonsen ele vai fazer uma defesa, e na verdade que ele vai ser um dos maiores defensores, junto com o Celso Furtado, da questão do protecionismo. Ele entendia, assim como o List entendeu antes dele, que era necessário se criar barreiras alfandegárias, taxas, se criar uma política econômica de protecionismo à indústria que estava nascendo, o que a gente chamaria de indústria infante. Por isso, ele defendia o protecionismo e o planejamento estatal como instrumento de intervenção. Em uma polêmica com o Gudin, em 1944, o Gudin, que foi o principal ideólogo do neoliberalismo nessa época, o Simonsen argumentava que diversas nações haviam sido feitas sobre o forte protecionismo e que o livre-cambismo só existia para países com riquezas já consolidadas, que é basicamente o argumento que o List também vai usar para defender uma política de protecionismo na Prússia, atacando o protecionismo da Inglaterra. E para além dessa defesa do planejamento estatal, ele também vai ter como uma das suas principais ideias uma defesa da planificação, respeitando o capital privado, que basicamente
ele condicionava indiretamente os recursos privados para setores importantes para dar prosseguimento ao desenvolvimento, à industrialização, e quando não houvesse esses, esses recursos por parte do setor privado, o Estado deveria intervir diretamente, realizando ele mesmo o, esses investimentos nesses setores importantes ao desenvolvimento. Então, basicamente, essa é o pensamento do desenvolvimentismo do setor privado, e a gente vê que ele não tem um conteúdo analítico tão grande quanto vai ter as outras duas correntes do setor público, e para a gente não perder muito tempo, que a gente já tem que correr no tempo, já vou passar para elas agora. Então, primeiro a gente vai tratar do desenvolvimentismo do setor público não nacionalista, que vai ter como seu núcleo ideológico diversas repartições do próprio Estado. As principais, que vai ser onde o Roberto Campos vai atuar, que é o principal ideólogo dessa corrente, vai ser a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, e o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois vai virar o BNDES atual. A sua principal ideia era de que a industrialização ela tinha que tentar ser feita de forma equilibrada, com uma intensa participação do capital estrangeiro e um planejamento parcial. Então, para ele, só para me organizar aqui, a industrialização tinha que ser feita de forma intensiva. O campus ele via nesse desenvolvimento a possibilidade de absorver a mão de obra excedente que era sendo expulsa, que vinha sendo expulsa do setor agrário, e por conta da introdução de tecnologias no campo e por conta do próprio crescimento demográfico, e possibilitava, assim, a criação de um amplo mercado interno, vai ser um elemento básico para essa industrialização intensiva. Junto com a necessidade de um mercado interno, vai ter também a necessidade de você ter uma constelação de recursos produtivos para poder, que a gente vai tratar já no segundo ponto, para poder romper ou não ter tantos problemas com os pontos de estrangulamento. E aí, já passando para essa questão do planejamento, que acho que vai ser um dos pontos principais do Roberto Campos, é a questão do planejamento seccional e dos pontos de germinação. O Roberto Campos ele era contrário à ideia de que a gente tinha que fazer um planejamento integral da economia brasileira. Ele via no planejamento integral quase que como uma perda de tempo, porque você gastava muito tempo ali fazendo um planejamento integral da economia, e quando você terminava, basicamente, você já tinha perdido todo o progresso que você tinha feito, porque a economia já havia mudado, já estava em outro estado, então você basicamente teria que repetir todo o processo novamente. Então, ele defende que se faça um estudo dos principais setores que vão sofrer com com esse desenvolvimento industrial, com as consequências da industrialização, e que se localize nesses setores o que ele vai chamar de pontos de germinação. O que seriam esses pontos de germinação? Conforme você vai tendo uma industrialização, você vai tendo a escassez de alguns recursos muito importantes, como aço, energia elétrica, minérios. Então, para ele, tinha que ter um estudo desses pontos de germinação, e a partir desses pontos de germinação, que são os pontos de estrangulamento, esses pontos que dificultam o progresso industrial, tanto o Estado, mas também o Estado enquanto último recurso, mas tanto o capital privado nacional quanto o capital estrangeiro, que realize investimentos públicos, não investimentos públicos, mas investimentos nesses pontos, para que você rompa esses pontos de estrangulamento e transforme em pontos de germinação, que basicamente vai derivar desse rompimento novas ondas de crescimento econômico.
Com isso, a gente vai chegar à ideia dele de desenvolvimento desequilibrado. Só passar aqui. É, num, Na sua análise das economias. Opa, eu passei demais aqui. Ponto. Na sua análise das economias subdesenvolvidas, sempre vai ter basicamente a ideia de um desenvolvimento equilibrado, porque dentro dessas economias de subdesenvolvidas existe um elemento inflacionário estrutural inerente ao processo de desenvolvimento, que basicamente vai ocorrer por conta do impacto da industrialização sobre a oferta agrícola inelástica, pelo menos no curto prazo, mudanças no hábito de consumo e na necessidade de investimentos dentro do processo de industrialização e urbanização. Indo mais a fundo nessa questão, nessa análise das economias subdesenvolvidas, a gente vai ter uma diferenciação do desenvolvimento da industrialização clássica para a industrialização vivida pelos países latino-americanos. Basicamente, aqui vai se ter um desenvolvimento derivado, que é basicamente um desenvolvimento que vai se guiar pela demanda de mercadorias, pela demanda de produtos, e não como foi no desenvolvimento clássico, também chamado de desenvolvimento schumpeteriano, que aconteceu na Europa, que o desenvolvimento ele vai atuar sobretudo pelo lado da oferta. Dentro desse desenvolvimento ainda, por ser um desenvolvimento atrasado, por ser um desenvolvimento que ocorre depois da Revolução Industrial, vai sofrer um efeito demonstração. O que é esse efeito demonstração? A gente sabe que os países europeus, por conta da sua renda maior, eles têm um hábito de um padrão de consumo acima do padrão de consumo das economias latino-americanas em geral e de outras economias subdesenvolvidas. Então, conforme vai tendo o processo de industrialização, o processo de desenvolvimento, de crescimento e crescimento da renda, vai acontecendo esse efeito imitativo, que é basicamente os países com uma renda menor tentando imitar os hábitos de consumo dos países mais ricos, que isso também vai resultar num processo inflacionário. E por último, dentro do seu desenvolvimento desequilibrado, a gente vai ter a oferta, desculpa, a presença de um setor de alimentos inelástico e de baixa produtividade, que ele se formou dessa maneira por conta da especialização em exportação de produtos minerais e de matérias-primas. Então ele coloca que o desenvolvimento também é desequilibrado pela ausência de uma revolução agrícola que tornasse esse setor agrícola mais dinâmico, mais produtivo. Então, agora passando para o que eu considero a principal linha do desenvolvimentismo, é o desenvolvimentismo do setor público nacionalista, ou que também ele vai ser chamado depois como a escola estruturalista latino-americana, que não tem nada a ver com o estruturalismo dos franceses, enfim. Basicamente, o núcleo ideológico também vai ser essas repartições públicas e instituições públicas, como o BNDE, que o Celso Furtado também fez parte, o ICEB, que tinha diversos economistas e sociólogos, pensadores, também que se dedicavam basicamente a um estudo integral da sociedade brasileira, como Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, um economista também que eu acho que é fundamental para a história brasileira, o Ignácio Rangel, e a CEPAL, que acho que vai ser o principal órgão em que esse desenvolvimentismo ele vai ser desenvolvido, vai ser maturado, que vai ser a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, que é uma comissão ligada à ONU, onde o Prebisch foi o líder dos economistas que estiveram lá, e por lá passaram diversos economistas brasileiros, como a Conceição Tavares e o próprio Celso Furtado, que vai ser o principal economista dessa corrente. Aí, como também está ali no ponto, a ideia básica da industrialização deles era uma industrialização planificada com forte apoio estatal. Mas, diferente das outras correntes, aqui eu quero dar uma ênfase, acho que ao que é um dos principais elementos do
desse desenvolvimentismo, que é a sua análise e conceituação do subdesenvolvimento. Para eles, se apoiando muito na história, na análise histórica do desenvolvimento das economias europeias e latino-americanas, vai ter basicamente a seguinte ideia. A Revolução Industrial na Europa, ela cria um núcleo industrial que vai determinar de diversas maneiras o desenvolvimento industrial, não somente de outros países europeus do Ocidente, mas também o desenvolvimento industrial de outras economias do mundo. Então, eles vão basicamente deslocar a fronteira econômica desses países que ainda não tinham sido ocupados pelo capitalismo industrial e integrava eles integrava eles como meras extensões dessas economias. Então a gente vai ter basicamente a América toda sendo fornecedora de recursos básicos, de recursos agrícolas, de alimento, minérios, ouro, prata, a esse capitalismo que estava sendo desenvolvido na Europa. E com isso se cria a formação de estruturas subdesenvolvidas. Os estruturalistas vão definir que o subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo e subproduto do próprio desenvolvimento europeu, e não apenas uma etapa anterior ao desenvolvimento, como o Roberto Simonsen encarava o desenvolvimento latino-americano, que é a ideia de que a gente não pode falar que basicamente a gente tem um país em desenvolvimento, a gente tem um país subdesenvolvido, com uma estrutura subdesenvolvida. E essa estrutura subdesenvolvida é caracterizada pela presença de uma dualidade estrutural da economia, onde a gente tem uma estrutura heterogênea com a coexistência de setores modernos da economia, geralmente ligados à exportação, já estou concluindo, gente, ligados a... Opa, rapidinho, que sumiu aqui. Ligados à exportação, com uma alta produtividade, e setores de subsistência com uma produtividade muito menor. Com isso, a gente tem um processo de industrialização periférico, como a gente vai ter depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, um processo de industrialização periférica, realizado através da substituição de importação, que é basicamente a utilização da estrutura produtiva desses países para a produção de mercadorias que antes eram importadas, mas que, por conta de uma súbita retração da capacidade de importar, eles deixaram de importar, então passam a utilizar a estrutura interna para essa produção. Também eu ia falar um pouco da teorização da inflação, mas como a gente tem que correr um pouquinho, qualquer coisa a gente também pode discutir depois, ou se alguém quiser depois mandar um e-mail ou chamar no privado, a gente pode falar um pouco sobre ela. Mas acho que é principalmente também falar dessa defesa da industrialização e do protecionismo e do planejamento, que é basicamente entender que a industrialização é uma forma de romper o subdesenvolvimento, mas que para você ter essa industrialização, você tem que realizar ela com protecionismo a essa indústria e com um planejamento com forte intervenção estatal. As principais ideias deles é basicamente que a gente tinha que ter uma subordinação da política monetária à política do desenvolvimento, então é colocar a política monetária como algo que é secundário, encarando o desenvolvimento e o crescimento econômico como o principal. Eles também tinham a ideia de um controle um controle da entrada do capital estrangeiro, porque eles entendiam que o capital estrangeiro ele representava de alguma forma um bloco de interesses imperialistas que não visavam o desenvolvimento do capitalismo industrial brasileiro. E aí a gente vai ter os debates sobre a redistribuição de renda. Ele vai ter a ideia de que a concentração de renda e crescimento econômico eles não podem ser conjugados, porque a tendência a poupar
das classes mais altas que concentram a renda, ela não dava um passo adiante no desenvolvimento econômico. Ele também vai debater as desigualdades regionais, principalmente quando ele cuida ali da Operação Nordeste durante o governo JK, e da criação da Sudene, trabalhando basicamente uma ideia de por que o Nordeste ele passa por um processo de subdesenvolvimento dentro de um país subdesenvolvido, e uma defesa da reforma agrária como um fator importante para você poder aumentar a oferta de alimentos, aumentar, dinamizar o setor de agricultura alimentícia e interligar ele ao desenvolvimento industrial econômico. E aí, com isso, opa, eu vou fazer só um breve comentário de que o estruturalismo latino-americano ele vai ser uma verdadeira arma ideológica durante a ditadura militar. Acho que junto com o marxismo-leninismo do PCB, eles dois vão servir como a base de crítica à política econômica que vinha sendo tocada durante a ditadura militar, que teve nomes como o Roberto Campos integrando o grupo de economistas que fez parte da gestão, mas que ele ainda não toca em alguns pontos importantes da estrutura social brasileira. E aí eu destaco a questão do racismo estrutural na sociedade brasileira. Porque se a gente tem o racismo como elemento estruturante das trocas de mercadoria e, por consequência, um elemento estruturante das relações sociais e do Estado enquanto materialização dessas relações sociais, a gente não pode descartar o racismo estrutural dentro dessa análise do desenvolvimento econômico. Mas, como acho que o Silvio Almeida ele vai falar sobre o desenvolvimento estruturalista do Celso Furtado, essa perspectiva, dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento ele não se restringe somente ao projeto nacional de industrialização, formação de mercado interno e o fim da dependência externa, mas também englobaria a ideia de bem-estar social, de democracia, de distribuição de renda e busca de igualdade. Então, para a gente finalizar esse primeiro bloco, para a gente poder ouvir também a fala dos outros companheiros e eu poder beber uma água, acho que o estruturalismo, dentro de todos os desenvolvimentismos que a gente teve, ele foi o que mais avançou, não somente na questão analítica do processo de subdesenvolvimento, mas também um avanço gigante na proposta de políticas econômicas, na defesa de interesses sociais que até então não estavam presentes em outros setores do desenvolvimentismo. E aí, com isso, eu termino essa primeira parte. Massa, Danilo. Obrigada pela exposição. Gente, eu acho que Danilo ficou com uma tarefa muito difícil, porque o fórum ele se propõe a discutir uma economia para o futuro, e não tem como a gente discutir uma economia para o futuro sem olhar para o passado. Então, na década que a modernidade completa quase 100 anos, né? Enfim, a gente precisa fazer essa tarefa de dar uma olhada no fim do ciclo desenvolvimentista para, então, discutir o ciclo neoliberal, que é a nossa segunda rodada dessa sessão do fórum. Então, eu vou abrir para as inscrições para que algumas pessoas possam trazer alguns comentários e a gente possa discutir um pouquinho. Depois a gente vai se esforçar para fechar em alguns grupos menores, para a gente continuar essa discussão um pouquinho mais e responder uma pergunta que a gente vai colocar. A gente está um pouquinho apertado de tempo, né? É a nossa primeira rodada, então a gente está testando, mas eu estou muito animada para o que vem por aí. A gente já tem algumas pessoas inscritas, então tentem concluir em 2 minutinhos para que todo mundo consiga falar e a gente consiga discutir bem. Começa com Beca, então. Oi, gente. Me inscrevi muito rápido para fazer 2 comentários, acho, de coisas para a gente pensar quando a gente pensa em colocar o desenvolvimentismo no divã mesmo, pensar questões que acho que são essenciais para quando a gente olha para frente e pensa no desenvolvimento hoje, que são aonde está a origem, né? Tipo, aonde que estão as críticas hoje ao desenvolvimentismo, assim, né? Tipo, eu acho que tem uma crítica, e eu vou usar esse zero científico, assim, eu vou usar sínteses da minha cabeça. Eu acho que tem uma crítica de objeto, né? Então,
de um projeto de desenvolvimento acho que o Danilo falou um pouco sobre isso, tanto da questão agrícola, mas acho que tipo uma questão industrial, quais indústrias foram priorizadas, assim, acho que tem esse debate. E aí eu queria trazer um segundo ponto que acho que é super interessante a gente debater, e que eu não sei o quão comum, tenho pouca familiaridade com a literatura, mas eu não sei o quão comum é esse debate, e que, na verdade, está intrinsecamente ligado com o debate de objeto, que é um debate de forma, assim, né? Como que você combate desigualdade regional, como você garante desenvolvimento nas localidades, quando você tem um projeto que é tão pouco construído nas localidades e com as localidades, né? Tipo, acho que mesmo você tendo Studene, você ter experiências de algum, né, tipo, alguma criação de algum nível de regionalização, ainda assim é super centralizado, né? As pessoas que estão na cabeça desses espaços, ainda assim é super centralizado, e o quanto que você radicalizar a democracia ou coisas assim, te permite que você tenha soluções mais completas, né? Que você consiga olhar, e aí eu falei que está super relacionado com a primeira, olhar para o problema que é um problema de verdade daquela região e pensar o problema que de fato afeta aquela região, né? Porque acho que a gente o desenvolvimentismo olhou muito para como aquela região pode ser interessante para o todo, né? E no fim, acho que ficou meio nem vai nem cá nem lá. Mas é isso, eu quero que seja rápida a intervenção, vou só deixar esse questionamento no ar. Pedro, pode falar. Acho que a gente não está te ouvindo. Não sei se sou só eu. Não. Eu vou vou pular para o próximo, que é Luca, e aí depois você tenta falar. Pode falar, Luca. Oi, estão me ouvindo? Tá. Boa noite. Primeiro, parabenizar o Danilo, foi ótima apresentação. E uma coisa que eu sempre gosto de pensar, assim, quando a gente está falando de desenvolvimentismo, é uma coisa que, de alguma forma, parece que faz falta hoje e que foi, na minha opinião, um grande ganho, tanto para a economia quanto para a política econômica na época do desenvolvimentismo, que foi pensar teoria e pensar o desenvolvimento de uma estrutura teórica a partir da realidade. Então, grande parte das políticas que hoje são conhecidas, que levaram à industrialização por substituição de importações, elas, num primeiro, nasceram em um livro, depois elas foram aplicadas. Elas foram uma mescla de tentativa de um certo entendimento do que era a economia brasileira e onde a gente queria chegar, e a partir daí a gente desenvolveu modelos teóricos e até que levaram a determinadas políticas econômicas, né? E eu acho que isso é uma coisa que falta hoje, assim, que foi uma coisa muito importante no estruturalismo latino-americano, que andou muito com o desenvolvimentismo, mas essa união de você tentar fazer com que a política econômica ela emane da condição pragmática, né? Então, tipo, aquela economia ela tem uma restrição de balanço de pagamentos. Então, como que a gente vai fazer para que isso não seja mais um problema? E não que a gente olhe a partir de um modelo teórico, todo bonitinho lá, e aí vai desenhar uma coisa que, na verdade, não funciona, assim. Então, para concluir, assim, o que eu acho mais legal, assim, do desenvolvimentismo e estruturalismo latino-americano é essa forma que eles uniram, assim, o pensar economia e o fazer economia, que muitas vezes parece estar esotéricos e longe um do outro. Massa, valeu, Luca. Pode tentar, Pedro. E aí? Ainda não. Se você desconectar o fone e tentar falar normal no computador. Também não. Você desconecta o fone do computador? Pedro, tenta sair e entrar na sala, talvez seja um problema quando você entrou. Então vamos para a próxima. Eu acho que é Elisa Borges. É isso. Pode falar. Ei, gente. Boa noite. Danilo, parabéns, viu, pela exposição. E eu só queria ressaltar 2 pontinhos que eu acho que é muito importante para a gente entender o desenvolvimentismo daquele período, que foi diferente do desenvolvimentismo da ditadura que começa em 64. Né? Eu acho que a primeira coisa importante a pensar é que não é só a Revolução de 30
que é importante. Na verdade, o que foi fundamental ali dentro para se conseguir equilibrar as tensões entre o setor agrário e o setor industrial, que era nascente naquele momento, foi a ditadura, né? Vargas, na verdade, entra em 30 com uma proposta democrática, né, que foi gestada fundamentalmente por 3 estados, né, e tendo a figura do presidente Antônio Carlos, que era presidente de Minas no período, como grande articulador, e depois Vargas vai trair o Antônio Carlos, e o Antônio Carlos foi jogado para as calendas, né? A Constituinte estava em processo, quando Vargas, então, em 34, dá o golpe, instaura a ditadura, né? A ditadura, ela foi a condição de equilibrar as tensões existentes entre o setor agrário e o setor nascente industrial, que era muito frágil naquele momento. E outra questão da ditadura, que é um ponto, digamos assim, que a gente está vendo ser desmontado nesse momento, né, a partir do golpe que a presidenta Dilma foi objeto, é a burocracia estatal, né? O país não tinha burocracia, né? As pessoas ocupavam cargos que elas eram indicadas. Então, durante a ditadura, você começa a ter concursos, né? E aí é que você vai formar fiscais da Receita Federal, entende? As coletorias estaduais vão ter também concurso, as professoras vão ter concursos a partir de 1930, universidade vai sendo criada, né? 29 e 30, você tem a Maria Antônia, né? Que é a primeira ideia de universidade propriamente dita, e uma série de outros cursos técnicos que vão surgindo nesse momento. Então, esse conjunto de coisas, ele vai dar um certo poder ao Estado, né, para que o Estado pudesse gerir. Para você ter só uma ideia do quanto o setor agrário era importante e tinha peso, em 31, o Getúlio propôs a extensão dos direitos trabalhistas, que estava se pensando em criar para a área urbana, para o campo. E, imediatamente, ele recuou, porque a reação dos coronéis, dos proprietários rurais, foi violentíssima, né? Então, ele vai recuar nesse momento, né? E essa ideia de que... E depois nós vamos ver que, em 64, o golpe ele se concretiza a partir do momento em que a defesa da reforma agrária ganha força no país. Não é? Então, assim, ele foi a gota d'água para o golpe de 64. Então, assim, o poder da área rural, né, o poder dos proprietários rurais, ele é muito grande durante todo esse primeiro período aí. E como uma última ideia que eu queria colocar aqui, você falou muito no protecionismo e, na verdade, o modelo que se colocava em grande parte para o desenvolvimentismo brasileiro era também o modelo de fortalecer a economia interna, né? E, aos poucos, essa ideia foi sendo deixada de lado, né? E nós estamos vendo exatamente hoje, o Brasil está exatamente como ele esteve na República Velha. Ele é um produtor de commodities hoje, ele não tem outra diferença, né? A diferença é que é um produtor de commodities hoje muito industrializado, muito modernizado, mas nós não passamos de um país de produção de commodities, né? E, em grande parte, isso se explica pelo poder do campo, que hoje ainda é muito forte, né? E que esse Estado, que começou a ser gestado em 30, ele está sendo todo desmontado nesse momento. Ok? Só isso. Obrigada. Obrigada, Elisa. Muito boas colocações. Pedro, será que você consegue falar agora? Acho que agora foi. Oh, massa. Foi. Peraí que tô ouvindo aqui. Não, eu queria fazer só 2 comentários, na verdade. O primeiro é que, quando o Danilo coloca na exposição dele que
as três correntes de desenvolvimentismo tinham seus ideólogos, tinham suas percepções sobre indústria, tinham suas percepções sobre a forma como capital nacional se articulava com o capital estrangeiro. Eu fico pensando que, para pensar um projeto de desenvolvimento do país hoje, e pensar em atualizar o conceito de desenvolvimentismo, faltaria, em primeira instância, ideólogos para construir esse projeto. Eu acho que a gente tem alguns projetos, mas a gente não tem uma convergência de ideólogos que pensam o projeto desenvolvimentista ou um projeto de desenvolvimento para os próximos 20 ou 30 anos. Eu acho que agora, nesse momento de crise tremenda que a gente está passando, a gente consegue ver algumas movimentações disso. Mas acredito que de qualquer tentativa de reviver uma ideia de desenvolvimento, ou aquela ideia mesmo do Brasil crescendo e se constituindo enquanto nação, carece tanto dos meios práticos para se colocar em evidência, quanto dos pensadores, dos ideólogos que estejam dispostos a isso. E eu coloco, não que a gente não tenha nomes fortes, mas no sentido de força social mesmo, de construção coletiva que dialogue com uma certa base. E isso vai para o meu segundo ponto, que é questionar, e aí trazendo o que a Beca falou, trazendo o que o Luca falou, e trazendo também o que a Elisa falou, questionar o momento histórico em que se desenvolve o projeto desenvolvimentista e o momento histórico que a gente se encontra hoje. O que a Elisa falou agora no final foi muito curioso, porque o fato de que a gente passou por todo esse desenvolvimento teórico e nessa dogmática do desenvolvimentismo, e chegamos hoje, em 2021, com um país exportador de commodities, quer dizer que alguma coisa se perdeu nesse caminho. Esse processo, em algum grau, ele levou ao mesmo lugar, claro, com as diferenças que a gente pode considerar ao longo do processo histórico, mas estamos aqui de novo com o mesmo problema. O problema da desindustrialização, o problema da exportação de commodities como atividade primária, principal, e uma falta de alternativa no sentido de construir uma economia dinâmica para os próximos 20 anos, que ainda, por cima, tem que lidar com esses problemas de questões ambientais, tem que lidar com o problema da desigualdade social, que já tinha antes, mas que hoje é um elemento que está colocado em pauta política, né? Então isso precisa ser colocado. E aí, voltando ao ponto da Elisa, na época, a ditadura militar pôde, né, articular o desenvolvimentismo industrialista e deixar de fora esses grupos. Hoje, isso teria que entrar de uma forma que fosse muito particular e que exigisse essa construção coletiva de uma ideia de desenvolvimentismo. Então, eu me questiono se nós temos a oportunidade histórica, nesse momento, de pensar um projeto de desenvolvimento. Eu quero acreditar que sim, mas eu não consigo enxergar uma visão latino-americana e brasileira de projeto de desenvolvimento. Passa a bola aí. Gente, que massa. Eu estou super instigada com o debate. E aí eu faço essa pausa rapidinho para explicar que a gente ia dividir em grupos menores para vocês discutirem. Tem uma relatoria depois e a gente trazer para o grupo grande. Mas eu acho que está funcionando tão bem aqui que a gente vai continuar com as inscrições. Então, Gil já se inscreveu, Vitor, e aí eu reabro as inscrições para vocês continuarem falando. E aí a gente vai ter um Jamboard, que é uma ferramenta da Google que a gente pode botar um post-itzinho, escrever alguma ideia, uma palavra-chave, para a gente ter a memória dessa discussão. E aí a gente poder revisitar esse Jamboard e continuar a discussão em outro momento, se quiser, ou então recordar do que ficou. E aí está aberto para todo mundo, é só você clicar no link que a gente vai botar no chat e escrever lá. Mas aí, então, a gente não vai abrir em grupos menores, a gente continua aqui e eu passo a palavra para a Gil. Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Bom, eu ia falar também três coisas, assim. Uma primeira coisa que eu acabei absorvendo a fala do Danilo, que me chamou a atenção, foi o fato, no momento que ele estava discutindo o desenvolvimentismo pensado, por exemplo, na figura do Roberto Campos, que era propriamente um ortodoxo naquela época, só o fato dele ter parado para, de fato, considerar a industrialização sob o ponto de vista ortodoxo, para mim, eu já achei muito interessante, porque até então o consenso era da grande questão das vantagens comparativas, que era o que perdurava, de fato, até aquele momento. Então, eu imagino que esse processo de criação e de construção de um projeto desenvolvimentista foi
tão forte e intenso que provavelmente também afetou todas as escolas que ali estavam tomadas com essa questão naquele tempo histórico, né? Então, me pergunto, assim, talvez vou procurar até pesquisar mais, como que se deu essa passagem no pensamento mais ortodoxo na economia de fato considerar a industrialização, claro que sob um viés diferente do que o Furtado e os estruturalistas pensavam, mas de fato ter uma proposta de industrialização, né, que hoje em dia pode ser, às vezes fica até diferente, né, porque eu mesmo em aulas de macroeconomia já fui indagada com a questão das vantagens comparativas. Em 2021 já fui respondendo nesses termos, né, das vantagens comparativas. E uma outra questão também que, como eu também estou estudando essa parte do desenvolvimentismo e da Revolução de 30, a questão do planejamento está super interessante, porque, pelo menos no autor que eu estou lendo, essa discussão, ela perpassa o fato de que, para você, de fato, romper com as bases estruturais do modelo anterior, você não pode fazer isso pelo mercado, porque o mercado ele já tem um mecanismo automático de manutenção daquela lógica de acumulação anterior, né? Então, você precisa necessariamente romper com isso, pelo menos num período de transição, em que você instaura esses controles administrativos para você poder, de fato, recriar a base de acumulação e de fato, conduzir o desenvolvimento naquele formato. E, para isso, você tem que, de fato, criar um conjunto complexo de soluções que também não se acabam em si, né? Você não recria isso e elas ficam ali do jeito estático que você pensa, né? Elas vão também se desenvolvendo e produzindo outros problemas. Então, é aquela noção de que o próprio desenvolvimento não está isento de trazer outras contradições, né? E nesse sentido também das contradições e também da leitura que eu estou fazendo desse desenvolvimento, que não é propriamente furtadiano, mas tem uma base nisso, pensando também no que a Elisa chegou a falar antes sobre o momento atual que nós estamos, de que nós estamos passando uma desindustrialização, uma reprimarização da economia, mas, ao mesmo tempo, o fato de que essa reprimarização ela está pautada num setor exportador fortemente industrializado e com uma gama intensiva e tecnológica muito alta. Então, nos termos assim do que o estruturalismo pensou o desenvolvimento como um movimento na verdade, que pensou o subdesenvolvimento como essa economia de estrutura dual entre o moderno e o arcaico, assim, chegando no ponto atual em que você tem o setor mais arcaico da economia completamente que concentra os maiores níveis de tecnologia na nossa economia, também colocar para a questão o fato de que talvez o moderno e o arcaico não sejam tão opostos assim, provavelmente muito mais conjugados do que a gente imagina. É isso. Obrigada, gente. Massa, Gil, muito bom. Antes de passar a palavra para Vitor, só queria dizer que o link do Jamboard está no chat e algumas pessoas já colocaram alguns questionamentos bem interessantes e eu trago eles aqui rapidinho para incentivar mais gente a se inscrever, já que a gente vai ter às 9h10. Então, algumas perguntas são: qual modelo de desenvolvimento devemos idealizar para um futuro pós-pandêmico com profundas desigualdades? Outra: será que no século XXI o desenvolvimento ainda é uma alternativa para países da periferia global? Outro questionamento um projeto industrial hoje no Brasil ajudaria a combater desigualdade? Se sim, em que moldes ele poderia existir? Então, tem vindo algumas perguntas bem legais, coloquem mais aí, e aí eu passo a palavra para Vitor. Oi, gente, prazer para todo mundo. Prazer estar aqui participando do fórum, do Desajuste. E eu separei algumas questões em torno que, enfim, pelo menos aparecem para mim quando eu me pergunto sobre essa questão do desenvolvimento. Uma delas, eu acho que é muito latente, principalmente nos trabalhos de antropologia que eu conheço acerca da questão do desenvolvimento, é até que ponto a gente pode pensar que o desenvolvimento econômico, na prática, significa uma melhora na qualidade de vida, principalmente quando a gente pensa em grupos isolados, por exemplo. Tem um trabalho muito legal de um
de um autor chamado Michael Taussig, em que ele vai comentar como que antigos camponeses, enfim, na Bolívia, ao longo de toda a América Latina, quando eles são inseridos num processo, né, de exploração do trabalho através do capitalismo, ou seja, você tem esse processo de desenvolvimento, eles eram camponeses e vão passar a trabalhar em minas. Eles vão começar a associar a figura do próprio capital à figura do diabo, que era o que para eles representava ali o mal. Então, acho que essa é uma das questões que pode aparecer, né? A princípio, soa muito que o desenvolvimento traz de forma inerente uma melhoria na qualidade de vida, mas até que ponto isso é verdade, né? Até que ponto uma aceleração da vida é também uma melhora? Acho que a resposta é complexa, mas é o que sempre cabe a gente, porque essa associação não é tão simples quanto parece. Uma outra questão é também até que ponto esse modelo linear da história, né, de que você tem países desenvolvidos e não desenvolvidos, e que basicamente a gente vai seguir os passos do desenvolvimento, vão dar conta de romper com um sistema desigual que se estrutura ao longo de todo o planeta. Acho que existe uma questão aí geopolítica que a gente pensar a nível nacional, fechado, né, de um desenvolvimento interno, não dá conta de pensar essas contradições a nível global. E uma outra discussão que eu acho interessante, em torno da questão de desenvolvimento e tal, é que acho que tem uma questão geracional aí também que torna ainda mais complexo pensar o papel do desenvolvimentismo hoje e há, sei lá, 50, 60 anos atrás. Que a gente tem lógicas de organização da atividade produtiva diferentes. Então, sei lá, do período desenvolvimentista dos anos 50, 60, para o que a gente tem hoje de como as empresas se organizam. Então, as demandas que as empresas, o capitalismo e tudo mais, exercem em cima dos estados, né, sobre a atuação econômica deles, varia também. E aí, nesse sentido, por exemplo, se antigamente a gente predominava uma empresa, uma corporação integralmente verticada, hoje em dia a gente tem processos produtivos que estão espalhados ao longo de todo o planeta, terceirização produtiva, e as demandas em cima do Estado são outras. Você tem uma demanda de flexibilização, de corte de regulação, muito maior do que antes. E aí, nesse sentido, como que a gente pensa um programa de desenvolvimento nesse outro momento da história e de organização da estrutura do capital, né? E aí, nesse sentido, uma coisa que eu penso também, olhando assim para frente, é que tem alguns indícios que me fazem pensar, e agora vendo a questão do Biden e tal, que talvez a gente tenha um outro incentivo das empresas assim, para um novo estágio de desenvolvimento. Você vê, por exemplo, para desenvolver carro elétrico, você precisa de uma estrutura urbana que demanda o investimento do Estado. Para você ter o 5G, você demanda uma infraestrutura urbana que demanda um investimento do Estado. É claro que as empresas não decidem de forma completa qual vai ser a atuação do Estado, mas eu acho que mais de uma questão só de governança, a gente está atrelado, né, a essas demandas do capital e tá sempre, os paradigmas sempre atravessam essas questões. Um pouco isso. Massa, Vitor. João, você pode ir? Oi, boa noite, me ouve? Beleza, eu só queria começar pedindo desculpa, eu não consegui acompanhar toda a exposição do Danilo, eu fui vendo um pouco de canto, eu estava terminando uma aula, justamente sobre a história do Brasil republicano, então os temas eram parecidos. Mas, enfim, eu me empolguei aqui com o debate final que eu consegui pegar do começo e queria deixar uma contribuição também. Acho que eu queria seguir na linha de questionamento do Vitor, que, assim, é difícil a gente pensar bem um desenvolvimento no século XXI, né, sem levar em conta a posição do Brasil nas cadeias globais de valor, como que um país que ultimamente vem desinvestindo, né, digamos assim, em áreas essenciais de ciência e tecnologia vai conseguir se inserir num mundo onde, sei lá, a indústria 4.0 está nascendo e já é realidade em países que despontam, né, no desenvolvimento tecnológico e do capital como um todo. E eu acho que é bem isso que ele estava falando, tipo, como que a gente percebe o Brasil como um país que pode se inserir nesse meio internacional em que vários outros países já estão
anos-luz na frente tecnologicamente e a gente está se desindustrializando, e a gente tem que levar muito em conta o cenário internacional nesse campo, porque, assim, até comentando a fala do Pedro anterior, tipo, eu não sei se eu vejo como um processo tão disruptivo o Brasil se desindustrializando agora, porque historicamente ele sempre foi uma fazenda internacional, né? Desde a colonização sempre foi um espaço onde as potências vinham plantar. Foi primeiro o Brasil, depois o açúcar, depois o café. Hoje a gente vive a soja. E até com base no livro do Furtado, né, do clássico da formação econômica do Brasil, a gente vê que o que surgiu ali em 1930, né, que a gente está daqui a pouco completando 100 anos, foi mais um fruto de uma crise internacional do que algo pensado e planejado de desenvolvimento, assim como a gente vê, sei lá, o que a China vem colhendo hoje, sabe? Por diversos meios de planejamento, assim, eu estava estudando isso para um projeto, é bizarro você ver, tipo, de metas que eles colocaram, sei lá, 25 anos atrás, e eles estão colhendo essas coisas agora, né? Óbvio que esses são sistemas políticos bem diferentes, etc. Mas eu acho difícil, assim, com esse papel meio que histórico que o Brasil teve e esses interesses, né, do capital agrário muito forte no Brasil e na mídia como um todo, a gente conseguir ter uma certa conciliação, não conciliação, mas um, uma uma vontades assim conjuntas no sentido do desenvolvimento, porque é muito forte, até tipo a gente vê na Globo diariamente, né, o agro é pop, o agro é tech, e a bancada deles no Congresso é enorme, e não que sejam coisas que sejam extremamente antagônicas umas com as outras, óbvio que a planta industrial brasileira ainda existe, né, é capaz, mas eu acho que como o Vitor falava, é importante a gente pensar isso, né, num cenário internacional, principalmente a posição que o Brasil ocupa e a posição que os países que o Brasil ocupa, porque os outros países querem que o Brasil também ocupe essa posição, né? Tipo, a soja que a gente planta aqui é essencial para a China, para os porcos chineses se alimentarem e as pessoas e os chineses, por conseguinte, terem alimento. Então, e é muito dinheiro que isso gera, mas é extremamente concentrado. E se a gente não conseguir avançar numa reforma agrária, é muito difícil que isso mude, assim. Eu, sei lá, acho que sou um pouco mais cético, não sei. Obrigado. Poliana? Olá, pessoal, boa noite. Me escutam? Sim. Eu só vou pedir desculpa por não estar ligando a câmera, porque minha internet está bem ruim. Se eu ligar a câmera, ela fica pior ainda. Então, eu queria falar um pouco em relação à ideia que a gente tem do processo de industrialização, desenvolvimento, e até do mais recente processo de desindustrialização, que é essa questão de, não, o Brasil voltou a ser agroindústria, voltou a fazenda do mundo. Mas se a gente olhar um pouco para a pauta exportadora brasileira durante os anos, a gente nunca deixou de ser maioritariamente exportador de commodities, exportador de produtos agrícolas. Então, por mais que a gente tenha esse processo de crescimento industrial, a gente não tem uma mudança da nossa pauta exportadora. Então, essa é uma questão que eu queria pontuar. E outra, pensando mais em relação à ideia do estruturalismo, do desenvolvimento cepalino, de que, quando a gente vai analisar todo esse processo de industrialização brasileira, toda essa história da industrialização brasileira, percebe-se ao longo dos anos, ao passar dos anos, que a gente mantém uma base estrutural extremamente deficitária. E fazendo comparação, por exemplo, com a China, quando a gente vai analisar o processo a longo prazo, ele sempre vai bater com essas questões estruturais e ele tende a não avançar. Então, ele chega num momento que ele não vai avançar em relação a isso. Pensando aqui na ideia do estruturalismo latino-americano.
E aí era isso. Então, a gente tem uma política nesses anos de crescimento industrial de pensar no curto e médio prazo, mas nunca no longo prazo. E quando a gente vai pensar no longo prazo, essa política não se mantém e a gente acaba entrando em processo de desindustrialização. Era isso. Obrigada. Acho que para encerrar a gente tem o Wilson agora. Olá, turma. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todas e todos. Agradecer também aí mais uma vez o Danilo pela explanação, enfim, pelo conteúdo. Acho que foi mais denso e provavelmente óbvio que não conseguimos botar tudo devido ao tempo, mas provavelmente abre o debate que a gente vai trocando ideia. Inclusive, salientar a importância deles citar o Rangel, né, porque não é muito bem quisto por muitos no Brasil, não é muito citado até por conta das suas posições. A gente sempre lembra dos estruturalistas e dos cepalinos latino-americanos, mas pouco se fala no Rangel, até por conta da sua visão marxista, enfim, do seu estudo sobre a União Soviética, né, ele traz alguns apontamentos, inclusive, sobre economia monetária, a junção, né, que foi, né, que eles chamam de economia de projetamento, né, quando ele junta a economia monetária, o consenso que se tornou em torno do keynesianismo, né, e do planejamento soviético. É interessante. Esse ponto de vista que o Danilo trouxe. E aí, pegando alguns ganchos, eu falando algumas coisas aqui, foi até o colega anterior que abordou, justamente sobre isso, né? Sobre o desenvolvimento acabar não sendo linear, né? Acho que muitos propagam também essa questão de enxergar desenvolvimento no sentido de progresso e buscar, né? Sempre os países do norte, enfim, como desenvolvidos como meta nossa. Acho que até o Celso Furtado já abordou isso muito lá atrás, ainda sobre isso, né? Sobre se a gente conseguir, se a gente produzir e consumir como todo mundo, né, como países desenvolvidos, nós, né, o mundo vai pro saco, né? A gente tá todo mundo lascado aqui. E justamente não é essa a posição. Óbvio que, inclusive, levando em consideração que hoje em dia, obviamente, por conta das questões que são latentes sobre mudança climática e transição ecológica, etc. e tal, hoje nos querem colocar, né, aliás, para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a ideia de frear o nosso desenvolvimento. Mas lembrando que eles são desenvolvidos porque são, além da exploração dos países do Novo Mundo, mas também por conta de toda a catástrofe ambiental que eles causaram com o seu impulso de desenvolvimento, né? E agora nos querem relegar esse direito ao desenvolvimento. É interessante também esse debate que vem sendo feito, enfim, alguns já vão chamar de, falam em decrescimento, etc e tal, então, mas isso não vai entrar na questão. Mas é interessante também a gente conseguir pensar esse nosso processo de desenvolvimento, né? E aí é interessante porque essa década, aliás, essas 5 décadas que a gente está estudando aqui, porque a gente teve alguns processos, né? Acho que o Daniel acabou de colocar, mas, por exemplo, o Juscelino ele tem uma ideia interessante, né? De fomento a nossa cadeia automobilística, né? O JK, até em 69, inclusive, depois foi fundada a Gurgel, né, pelo engenheiro eletricista, o Gurgel, e ela durou 27 anos, né, e foi estupidamente massacrada, enfim, ela foi levada depois à falência, e foi muito triste porque foi uma experiência importante para o Brasil de ter uma indústria 100% nacional, né, uma companhia automobilística, e aí depois, obviamente, com o Collor, essa liberalização, né, da economia, as importações foram cada vez mais liberadas, né, os veículos, então, teve isenções de IPI, o que fez com que grandes montadores internacionais viessem para o Brasil se instalar aqui as suas plantas, e também é meio que os preços caem e tal, tem uma competição, o Gurgel vai para o saco. Mas também, porque é interessante, para aquele momento, que é um debate que também é legal, sobre o sentido, né, porque não apostamos em ferrovias na época, né? Mas, óbvio, para o Brasil era interessante, naquele momento, pelo menos, apostar em toda a cadeia, também petroquímica, etc. e tal, por conta do asfalto, enfim, o Brasil se desenvolveu também muito através das rodovias. Obviamente, hoje seria anacrônico até fazer um debate sobre isso,
apontaram aqui, só pode até ser feito, mas de qualquer forma, a gente não seria interessante. Mas eu digo no sentido de que hoje, esse desenvolvimentismo que a gente está tratando aqui, né, de 5 décadas, até os anos 80, se a gente for somar tudo, acho que hoje caberia, os asiáticos estão na grande braçada nisso, né? A gente fala de Biden, a gente fala de Europa, a gente fala de economia verde, mas isso a China já vem fazendo há 40 anos, pelo menos, né? 30, 40 anos. Esses big pushes, enfim, e tal, esses consensos econômicos no próprio 5G, a questão, né, ainda continua essa questão da guerra espacial, mas no sentido ainda de puxar, né? Porque isso leva os países a uma condição de subir na escala tecnológica, né? Como o Hun Jianshang, ele fala no seu livro da escada sobre chutar a escada, né? Países que alcançam um nível da fronteira tecnológica, depois eles chutam a escada. E acho que os países cada vez mais baixos, eles não consigam alcançar esse nível, né? E o Brasil está perdendo essa oportunidade que a gente tem com todas as nossas potencialidades econômicas naturais e as nossas cabeças, nossas ideologias, que acho que o que eu queria trazer aqui é no sentido de que o nosso problema hoje de projetos de desenvolvimento nacional, como alguns colocaram aqui, acho que não é tanto econômico, né? Porque acho que é um consenso, é uma convergência já nesse sentido, pelo menos entre nós. Nosso problema, óbvio, é político, né? E passa por decisões políticas, e aí cabe, enfim, a todos nós que acreditam nesse projeto nacional de desenvolvimento conseguir levar isso ao alçar, né? Aí sim, depois de um governo com esse com esse viés, o projeto ele vai se estruturando, né? Eu digo isso para também, gente, porque eu acredito eu falo de China, falo outros exemplos aqui, porque eu acredito no nosso desenvolvimento nacional, pelo menos. Antes de tudo, enfim, sou brasileiro, somos patriotas aqui. A gente cita, né, brincando, exemplos de países que deram errado, Estados Unidos, a gente cita países nórdicos, a gente cita a China, etc e tal. A própria Coreia do Sul, enfim, tem lá teve o seu general, né, o general Park, enfim, um grande também nacionalista, mas a gente acredita no Brasil com todas as particularidades que o Danilo trouxe, né? Acho que esses elementos assim para a gente também levar em consideração quando a gente está falando de desenvolvimentismo. Era isso. Nossa, muito obrigado, Wilson. Gente, eu tenho certeza que a gente continuaria discutindo e se abrisse as inscrições, mais gente se inscreveria, porque o debate está muito legal, mas pelo avançado da hora a gente vai encerrar, e antes de encerrar eu só queria agradecer mais uma vez a Danilo pela exposição, que foi muito boa. Ele preparou um conteúdo bem legal, a apresentação a gente vai compartilhar com vocês no grupo do Zap, por e-mail, ele indica a bibliografia, entre outras coisas. Então, a discussão não encerra aqui. Queria também lembrar de vocês preencherem a ata de presença, o link está no chat, eu vou pedir para a Du mandar de novo. Por fim, quero incentivar vocês a colocarem mais post-its lá no Jamboard, muita gente já escreveu muita coisa legal, então a gente pode continuar refletindo lá. O link também está no chat, a gente pode mandar de novo. E lembrar a vocês que a nossa próxima conversa, nosso próximo encontro vai ser na segunda rodada, que vai falar sobre crise no neoliberalismo e um novo pacto social. E a gente vai discutir esse conceito que é polêmico e que, enfim, tentar conceituar e também entender em que contexto essa crise se coloca, pensando se isso indica a construção de um novo pacto social ou não e como isso se dá. Então, entrem no nosso grupo do Zap, se você quiser, lá a gente repassa material, enfim, entre outras coisas. E também sigam o Desajuste, caso vocês ainda não sigam. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, me falem, por favor. Eu só queria pedir para vocês abrirem uma câmera para a gente fazer um registro desse nosso primeiro encontro. A nossa segunda rodada é de 11 de maio, terça-feira, 7h30 de novo, e a gente encerra às 9h. Beleza? E, pessoal, só lembrando que a gente vai fazer sempre o comunicado oficial por e-mail. Então, fiquem de olho, né? Recomendação de literatura, o que a gente for atualizando no Drive. Vamos usar o grupo do WhatsApp, mas para quem não tá, ou tudo mais, enfim, fiquem de olho no e-mail. Também vai ser sempre a mesma pessoa que te mandou o e-mail de confirmação que vai te mandar o e-mail ao longo do curso. Gente, eu não estou achando o formulário. Eu não vou querer certificado, mas tem que assinar o formulário? Não? Não, tranquilo, Elisa. É para o certificado mesmo. Tá bom, ok.
Gente, só uma coisa, eu tenho que agradecer a vocês. Como eu disse no começo, o fórum é um espaço coletivo, ele é construído com cada um e cada uma que está presente aqui. Então, muito obrigada pela participação e a gente conta com ela na próxima semana, certo? Vamos dar um sorriso aí para dar um print na tela e a gente seguir. Quem dá o print, gente? Alguém pode dar? Eu dou aqui. Fechou? Massa, gente. Muito obrigada. Boa noite e bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Boa noite, povo. Boa Valeu, noite, gente. pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Boa noite. pessoal. Tchau.